Olá, seja bem-vindo ao canal Mistérios do Planeta 96. No vídeo de hoje, vamos contar um pouco a história de Karl Marx. Karl Marx foi um filósofo, economista, historiador, sociólogo, teórico político, jornalista e revolucionário socialista alemão. Nascido em Trèveris, Prússia, Marx estudou Direito e Filosofia nas universidades de Bonn e Berlim. Casou-se com a crítica de teatro e ativista política alemã Jenny von Westphalen no ano de 1843. Karl Marx foi considerado o fundador do socialismo científico e o responsável pela teoria comunista. Karl Marx passou grande parte de sua vida em Londres, na Inglaterra, além de ter contribuído para o estudo social e econômico, e também foi o desenvolvedor de uma teoria política que deu alicerce ao socialismo científico. Junto a Friedrich Engels, Marx elaborou um novo conceito de dialética, sustentado na produção material da humanidade. Denominado materialismo histórico dialético, esse conceito conduziu a análise social e científica da história da sociedade a uma nova visão, a qual passou a considerar como objeto de estudo a produção material humana e seus mecanismos de construção em cada época. Marx, ao examinar a produção material da sociedade europeia do século XIX constatou a existência de uma acentuada desigualdade social, em que a burguesia, que detinha os meios de produção, promovia a exploração do proletariado, classe trabalhadora. Biografia de Karl Marx. Karl Marx nasceu em Trèveris, Prússia, em 1818. Pertencente a uma família de classe alta e filho de um advogado, Marx, aos 17 anos de idade, iniciou seus estudos na Universidade de Bonn, no curso de Direito, transferindo-se no ano seguinte para a Universidade de Berlim, onde ingressou no Clube dos Doutores e desenvolveu seu interesse por filosofia, desistindo de cursar Direito. Na Universidade de Berlim, Marx, que já demonstrava interesse no estudo de governos e governantes e inclinações para a crítica social, Marx se tornou um discípulo intelectual da obra deixada por Georg Wilhelm Friedrich Hegel, cujos fundamentos serviram de base para sua produção teórica, sobretudo para o conceito de dialética. Ao defender sua tese em filosofia, no ano de 1841, aos 23 anos de idade, Marx obteve o título de doutor, porém, ao contrário do que desejava, não conseguiu ingressar na carreira acadêmica. Sua acentuada crítica ao governo prussiano fez com que todas as universidades vetaram sua admissão como professor, o que o obrigou Karl Marx a trabalhar como jornalista até o ano de 1843, quando a Gazeta Renana, redação de cunho socialista em que atuava, foi fechada pelos censores do governo. Nessa mesma redação, Marx conheceu Friedrich Engels em 1842, enquanto este a visitava. Ainda no ano de 1843, Marx casou-se em segredo com Jenny von Westphalen e mudou-se para Paris, onde foi apresentado a diversos pensadores socialistas. Lá vivenciou situações precárias decorrentes da falta de dinheiro e recusa de empregos. Por um longo tempo, Marx e sua família, composta por sua esposa e 7 filhos, dos quais 4 morreram ainda na infância, viveram com dinheiro proveniente da herança de seus pais. Karl Marx também adotava posições radicais e fortes críticas ao atual governo da época, o que lhe rendeu múltiplas expulsões de territórios prussianos, alemães e franceses. No ano de 1845 foi expulso da França e em 1848 foi expulso de Colônia, na Alemanha. Também em 1848 publicou, junto a Engels, o Manifesto Comunista, dando início à obra marxista que constitui o que se chama hoje de comunismo e socialismo. Em 1849 Marx mudou-se para a Inglaterra, onde se dedicou a desenvolver o que é considerado sua obra mais importante, O Capital, além de inúmeros outros livros que se tornaram parâmetro para os estudos de sociologia, socialismo e economia. Devido a complicações respiratórias decorrentes do uso de tabaco, Marx faleceu no dia 14 de março de 1883, tendo seu corpo sepultado em Londres. Teoria de Karl Marx. Karl Marx elaborou uma vasta obra que engloba conceitos de cunho histórico, filosófico e econômico, abrindo caminho para o desenvolvimento e ampliação do método sociológico. No entanto, a notoriedade do filósofo rezou a teoria de análise e crítica social,
a qual identifica a existência de uma divisão de classes sociais e a exploração da classe burguesa, detentora dos meios de produção, sobre a classe trabalhadora. Daí o surgimento do materialismo histórico dialético, que compõe um método de análise histórica e social embasado na luta das classes. Marx e Engels afirmam, logo no início do Manifesto Comunista, que a história de todas as sociedades até hoje existentes é a história das lutas de classes. Tal frase corresponde ao âmago do marxismo, que pondera que as diferentes classes sociais são permeadas por relações de dominação. Na teoria geral marxista, há conceitos que, devido à sua vasta importância, dentro do próprio sistema marxista, destacam-se sobre os outros. São eles: infraestrutura, baseado na economia e em sua centralidade no âmbito produtivo, elemento principal do materialismo histórico. Esse conceito abarca a divisão do trabalho, a produção, a compra e a venda. Superestrutura corresponde ao conjunto de instituições e normas que conservam a ideologia social e a lógica de exploração. Possui como elementos o Estado, a cultura, as leis e a religião. Mais-valia corresponde à diferença presente no valor final de um produto acrescido pela mão de obra que é despendida em sua fabricação. Alienação é retirar dos trabalhadores, da classe operária, a capacidade de reconhecerem o valor de seu trabalho. É a separação existente entre o trabalhador, que emprega sua mão de obra na produção de algo, e o fruto de seu trabalho. Burguesia refere-se à classe que detém os meios de produção. Proletariado é a classe operária, trabalhadora, que emprega a mão de obra. Assim, ao constatar a existência de um processo de dominação, Karl Marx evocou como solução para tal problema uma atitude insubordinada da classe operária ao conscientizar-se da exploração a qual estava sujeita, o que denominou Revolução do Proletariado. Tal revolução colocaria fim ao Estado e à propriedade privada e implementaria uma ditadura do proletariado que promoveria o comunismo e o fim da diferença de classes sociais. Karl Marx e a sociologia. Karl Marx contribuiu sobremaneira para a difusão da sociologia e para o fortalecimento de um método sociológico mais consistente. Apesar de não ter sido responsável pela elaboração do método sociológico em si, o que coube a Émile Durkheim, os estudos de Marx sobre a lógica do sistema capitalista, que prevê a desigualdade social e separação entre as classes, forneceram aos sociólogos que o sucederam conceitos importantes sobre a teoria marxista e sobre o socialismo. Obras. Dentre as inúmeras obras de Karl Marx, destacam-se as seguintes: Manifesto Comunista, escrita por Marx e Friedrich Engels, institui o pensamento socialista comunista. A ideologia alemã, publicado entre 1845 e 1846, apresenta a primeira formulação de Marx acerca do conceito de materialismo histórico dialético, que se diferencia totalmente da dialética elaborada por Hegel, contrapondo-se a ela em inúmeros aspectos, inclusive, contribuição para uma crítica da economia política. Marx, nesta obra, faz uma espécie de preparação para a publicação de O Capital, relacionando noções sobre os conceitos de mercadoria, moeda e valor. O Capital. Capital é a obra mais representativa de Karl Marx, sendo sua mais completa e densa produção. Aqui é trabalhada e finalizada sua teoria social sobre a burguesia, exploração do trabalho e divisão de classes sociais, juntamente com o estudo sobre a origem do capitalismo e as contradições existentes em tal sistema. Marx pontua que o fim do capitalismo seria autopromovido pelas contradições que apresenta, e que o comunismo seria instituído por força da classe operária. O pensamento político e filosófico de Marx teve uma enorme influência na história intelectual, econômica e política subsequente. O seu nome tem sido usado como adjetivo, substantivo e escola de teoria socialista e comunista. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum vídeo do canal Mistérios do Planeta 96.